Só organizar aqui pra gente começar a nossa live. Esperar o pessoal começar a entrar. Aí depois eu queria confirmar como é que tá o som e o áudio. Tudo certo. Só assistir. Enquanto isso aqui eu vou organizando aqui, que a gente vai começar a nossa primeira live. Na verdade vai ser voltar às lives, né? Porque a gente chegou a fazer 3 lives anteriormente. Só que antes a gente tava com um problema muito grande na questão do áudio, do vídeo. Enfim, tava com bastante problemas anteriormente. Eu resolvi começar todas as lives do zero depois de bastante tempo sem estar fazendo essa live. Só esperar o pessoal começar a estar entrando e a gente vai conversar. Eu vou estar discorrendo aqui o conteúdo da live de hoje. Eu só queria confirmar com vocês como é que tá o áudio. Comentem para mim aqui na caixa de comentários, aqui na aba lateral, como é que vocês estão vendo, escutando o áudio, como é que tá o vídeo, se tá bom. Eu vou aqui acompanhar aqui. Sejam bem-vindos aqui, Márcia Cristina, Regina. Tá. A live de hoje eu vou começar, que eu sempre gosto de falar, começar pelo início. Como no caso, projetando móveis com Promob. Por onde eu devo começar? Antes de eu começar o conteúdo aqui da live, eu vou falar como eu comecei a trabalhar com Promob, porque eu já trabalho com Promob já há mais de 11 anos. E eu comecei do absoluto zero, não sabia nada mesmo sobre Promob e também sobre a parte da profissão de móveis planejados, trabalhar com projetos de interiores, móveis planejados, marcenaria, que querendo ou não, trabalhar com Promob é um ponto, entender da ferramenta Promob é essencial. Mas entender da parte de móveis planejados é um outro conteúdo, um outro assunto totalmente diferente. Então vou ajeitar aqui, projetando móveis planejados. Projetando móveis planejados com Promob. Eu sempre gosto de falar para quem está ingressando na profissão ou está querendo entrar na profissão como projetista de móveis, tem alguns fundamentos que são essenciais a pessoa estar conhecendo. E são o fundamento base mesmo. Eu vou começar a falar aqui bem do início para quem quer entrar nessa área, o que você deve estar primeiramente entendendo em relação a móveis planejados antes mesmo de começar a mexer com Promob. Deixa eu ver aqui. Cláudia Rocha, o áudio está ok, mas o vídeo não está muito bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar aqui algo. O que é que tá, o vídeo, o que é que está acontecendo? É a imagem que está ruim ou é a questão de estar travando? Comentem para mim aí que fica mais fácil de eu tentar ajeitar aqui a questão do vídeo também. Deixa eu ver aqui. Por onde devo começar? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo você. Tá, um momento que deixa eu tentar ver aqui o que pode ter acontecido. Vou tentar ajustar. Eu acho que deu certo. Que tal aí? Tá aparecendo normal? Tava aqui com a tela aqui trocada, mas eu acho que já ajustou. Aqui pra mim apareceu normal. Como é que tá aí pra vocês? Tudo certo? Tá. Tá normal agora. Beleza, positivo. Obrigado aí por avisar que eu não tinha nem observado que o vídeo estava travado. Bom, então, como eu estava falando anteriormente, em relação a que a gente vai falar sobre trabalhar com móveis planejados com Promob, por onde deve começar. Eu sempre falo que é essencial a gente começar com a base. O que seria a base? Entender o que é o produto. Por exemplo, se você quer ser um projetista de móveis, vamos falar que você vai trabalhar, por exemplo, numa loja de móveis planejados ou numa marcenaria, normalmente o produto que você vai estar trabalhando basicamente vai ser
MDP ou MDF, que são os materiais que estão mais em alta no momento. Ou seja, é importante você conhecer e entender as propriedades de cada material. Ou seja, vou até colocar aqui uma observação, importante mesmo, porque isso daqui é uma grande dúvida de muita gente em relação à questão do MDP e o MDF. Estudem e entendam a diferença. Estudar e entender o que seria o MDP e o que seria o MDF. MDP e o MDF. Por que eu falo isso? Porque a gente que é projetista de imóveis, é importante a gente saber onde a gente deve estar utilizando nos projetos, onde seria mais correto estar utilizando, onde está alinhando o custo-benefício. Eu vou falar rapidamente questão do MDP e MDF. Na verdade, isso é uma polêmica muito grande. Quando a gente fala desses dois materiais, existe uma polêmica. Muitos vão estar falando e defendendo somente o MDF. Normalmente, quem trabalha com MDF, marceneiros ou então empresas de pequeno porte que trabalham só com MDF, vão defender com unhas e dentes a questão da utilização do MDF, vão criticar o MDP e falar que ele lembra o aglomerado, mas não tem nada a ver. Cada um é uma matéria-prima diferente e cada um tem seu benefício. Eu sempre gosto de falar a principal característica do MDP e do MDF. O MDP a gente sabe que eles são partículas de média densidade. Quando a gente vê a chapa do MDP, a gente vai ter a chapa ela com nas laterais cávacos menores, mais finos, e no centro aqueles cávacos maiores. Já o MDF ele vai ser homogêneo, o MDF são fibras, seria média densidade fiberboard, que seria a questão fibras de madeira. Enfim, resumindo, vou ser bem direto quanto a isso. O MDF é basicamente a gente pegar o MDP e passar por um maquinário a mais, que é o desfibrilador, que vai transformar aqueles cávacos de madeira em a lâmina, no caso, o MDF, em fibras. Ou seja, esse detalhe, que é algo tão simples, mas eu acho importante a gente estar falando, que vai definir um detalhe que muitos acham que o MDF é melhor do que o MDP, por causa da questão do preço. Mas o MDF ele é mais caro que o MDP porque o processo produtivo dele demanda mais custo, demanda mais tempo, ou seja, o custo dele é maior. Aí muita gente associa, o MDF é mais caro, então ele é melhor, mas não é bem assim. E como é que surgiu o MDF? Eu gosto sempre de falar isso, que o MDF ele surgiu porque o MDP não conseguia atender alguns critérios na hora de produzir o material, não ia dar o mesmo acabamento que o MDF dá. Por exemplo, o MDF ele é ideal para a parte de usinagem e pintura. Por exemplo, se a gente quer fazer um detalhamento em portas, a gente quer fazer uma pintura na porta, o MDP, por ser cávacos de madeira, a gente não vai ter um acabamento perfeito. Já o MDF ele vai atender perfeitamente a esse quesito. Aqui, deixa eu só confirmar, tá normal, ok. Bom, e eu acho importante a gente estar falando isso, porque a gente, como projetista de imóveis, consultor de vendas, a gente tem que saber, entender onde aplicar cada um na hora do projeto. Por exemplo, eu sempre indico, mas isso também vai questão de loja para loja, se você está entrando no segmento agora, você vai ter que... Você vai entrar numa loja de imóveis ou então numa marcenaria, você vai ter que se adaptar, querendo ou não, ao padrão daquele fabricante que você esteja trabalhando. Mas normalmente a gente costuma indicar para caixaria de imóveis estar trabalhando com MDP e MDF para essas partes que seriam de detalhamentos, onde a gente vai ter a parte de usinagem e pintura. Mas onde puder usar o MDP ele é muito bom em relação à qualidade. Questão de fixação de ferragem, ele fixa muito bem a questão das ferragens. Ele, por ser cávacos de madeira, na hora de a gente fixar o parafuso nele, a gente tende a ter essa flexibilidade melhor e também depois na hora de uma possível remontagem de móveis a gente também pode estar fazendo isso com mais facilidade. Já o MDF, quando a gente perfura com a ferragem, por exemplo, um parafuso ou dobradiça, aquele furo ele tende a se perder, porque como é uma chapa homogênea, ela tende a não ter mais a volta, ela não vai ter a mesma atração que o MDP tem. Um outro detalhe também eu sempre gosto de falar quanto à questão
tração da peça. Por exemplo, quando a gente está usando uma prateleira, como é que é o comportamento do MDP e o MDF em relação a suporte de peso de prateleiras? O MDP, a gente colocou uma prateleira, por exemplo, aqui, ela vai estar totalmente posicionada aqui. A partir do momento que a gente começa a colocar peso, a prateleira ela tende a ceder, fazer um leve barriga. Mas, por ele ter essa tração, essa flexibilidade interna, ele tende a conseguir ainda ter essa flexibilidade de voltar. Já o MDF não, ele é totalmente maciço. São fibras de madeira, toda já misturada com resina, com cola, ela está lá totalmente prensada. A partir do momento ela vai segurar o peso, mas a partir do momento que ela tender a envergar, ela não tem volta. Já o MDP ele tem uma leve tração em relação a esse detalhe de peso. Ou seja, esse daqui eu falei muito brevemente em relação aos dois materiais, tanto em relação ao MDP quanto ao MDF, mas é muito importante você, quando está entrando nesse segmento, estudar mais a fundo para você ter propriedade na hora de estar falando com o cliente e mostrar o benefício de cada um material. Além de mostrar o benefício, você vai direcionar o seu cliente da melhor maneira. Então, vou fechar esse ponto por aqui em relação ao MDP e o MDF, mas eu deixo em aberto vocês estudarem e se aprofundarem ainda mais. Quando a gente está falando sobre a questão do MDP e MDF, eu sempre gosto de falar que também é importante a gente, que é projetista de móveis, entender sobre a parte de ferragens. Quais as ferragens que a gente vai estar utilizando normalmente? Vou colocar aqui, ferragens. Quando eu falo em ferragens, basicamente eu vou estar falando aqui de dobradiças. Vou falar de dobradiças, corrediças, parafusos, todas as ferragens e acessórios que a gente for utilizar dentro dos nossos móveis, é importante a gente entender qual é o funcionamento dela e qual é o benefício de cada uma delas. Corrediças, parafusos, parabold, enfim, e todas ferragens de móveis. Esse outro quesito também de quando a gente está começando é importante a gente entender, porque quando a gente fala nas ferragens, elas vão influenciar em vários fatores. Eu vou falar aqui brevemente sobre um fator em relação às ferragens, que ele vai influenciar totalmente na questão dos nossos móveis. Por exemplo, questão de dobradiças. Eu estou entrando nesse assunto aqui um pouco mais técnico, falando aqui desses detalhes, porque depois a gente vai abrir aqui o Promob e eu quero mostrar para vocês uma parte que é essencial. Para quem trabalha, por exemplo, vai trabalhar com marcenarias ou tem o seu Promob Plus ou seu Promob que seja que a modulação não seja vinculada a uma fábrica, você vai, antes de começar a projetar, você pode já deixar configurado o seu Promob, ajustar padrão de altura de móveis, profundidade de móveis, tamanho de porta, medida de puxador, espessura da caixa, espessura do fundo, enfim, tudo a gente consegue configurar dentro do Promob. Mas para a gente poder configurar dentro do Promob esses detalhes, é importante que a gente entenda como funciona cada um desses itens. Por exemplo, vou falar aqui da parte das dobradiças. Quando a gente fala das dobradiças, a gente vai ter as dobradiças, que são as dobradiças retas, dobradiças curvas, e eu vou colocar aqui a dobradiça camarão ou de 135 graus, como alguns chamam. Camarão é aquela que normalmente a gente vai estar utilizando em armário de canto, para a gente ter toda a questão do aproveitamento do nosso canto de 90 graus, por exemplo. A gente vai estar utilizando esse tipo de dobradiça. Só que o que isso acontece? Quando a gente está utilizando uma dobradiça reta, automaticamente o tipo de tamanho de porta ele vai ter um padrão de tamanho. Se for uma dobradiça curva, ela vai ter um outro tamanho de porta. Por quê? De acordo com o tipo de dobradiça, vai interferir
diretamente no quesito do tamanho da porta. O jogo dela faz toda a diferença. Isso é importante a gente entender, porque depois a gente vai configurar na prática a questão da nossa modulação. E a gente vai precisar saber dessas medidas perfeitamente. Um outro detalhe que também é importante a gente estar configurando são a questão das corrediças. Corrediças a gente precisa entender quais são as corrediças que nós vamos ter, que vamos trabalhar. Eu vou focar aqui agora aqui com quem trabalha com Promob Plus, que vai estar configurando seu Promob, porque quem trabalha em lojas, um exemplo, já trabalha em uma franquia, toda a franquia ela já vai ter o seu padrão de modulação configurado. Você não vai se preocupar em configurar isso, mas é muito importante você entender como funciona cada um tipo de corrediça em relação à questão de qual é o suporte de peso, onde usar a corrediça telescópica, o que é uma corrediça oculta, o que é uma corrediça slow motion, como é uma corrediça tip-on oculta tip-on. Quando a gente vai usar esse tipo de corrediça, a gente tem algumas questões que a gente precisa obedecer, porque todo o padrão da caixa da gaveta ela está diretamente ligada ao tipo de corrediça. Então é importante entender e estudar a questão das corrediças. E também, quando a gente fala nisso, como a gente é projetista de imóveis, eu sempre gosto de falar que a gente precisa estar fazendo também um projeto com custo-benefício, onde a gente vai estar fazendo um projeto de qualidade para o cliente, mas também com custo-benefício, a gente saber se posicionar em relação à questão de valor e preço. Porque hoje em dia a gente sabe que o mercado está muito competitivo. Se a gente não souber a diferença e se posicionar para a gente defender o nosso produto, mostrar os benefícios para o cliente, porque quando o cliente entende, a gente mostra na prática, a corrediça telescópica funciona dessa maneira, a corrediça oculta funciona dessa outra forma. Esse é o benefício de você estar utilizando uma corrediça oculta com amortecimento, com slow motion. Tudo isso é importante a gente direcionar o cliente e a gente saber entender a questão do valor também, que assim a gente vai estar conseguindo otimizar valores nos projetos, otimizar custos. Vou colocar aqui corrediças. Eu vou colocar basicamente telescópicas e oculta. Mas a gente tem várias outras, tem as corrediças da Bloom, tem outros fornecedores também de corrediças que a gente vai ter outros tipos, mas eu vou colocar basicamente entender sobre as corrediças telescópicas e ocultas, saber como funciona a questão dos espaçamentos. Essa questão dos espaçamentos é uma questão mais técnica para a gente, que a gente vai trabalhar com Promob e fazer o plano de corte. Isso é fundamental. Para a gente que está trabalhando e fazendo plano de corte, a gente precisa entender perfeitamente como cada corrediça, como cada dobradiça vai se comportar em relação às medidas. Porque se a gente, por exemplo, a gente faz todo o cálculo do projeto, a gente está fazendo um gaveteiro de cozinha, por exemplo, ou um gaveteiro de dormitório, a gente fez todos os cálculos da gaveta, considerando ser uma corrediça telescópica, e depois a gente resolve mudar para uma corrediça oculta, não vai funcionar. Porque, por exemplo, enquanto a corrediça telescópica, a gente precisa dar uma folga de 13 milímetros de cada lateral do corpo da gaveta, já a corrediça oculta não. A corrediça oculta a gente só precisa de meio centímetro de cada lado. Ou seja, se a gente projetou, fez o plano de corte todo focado em corrediça telescópica, e na hora a gente resolve colocar uma oculta, já era, perdeu a gaveta. Quando a gente faz inverso, se você fez, por exemplo, o projeto pensando numa corrediça oculta, você deixou já o afastamento das gavetas de meio centímetro para cada lado. Vou até colocar aqui como funciona aqui. Como funciona os afastamentos. Por exemplo, você colocou o projeto como corrediça oculta, deixou lá todo configurado como se fosse corrediça oculta, e na verdade você resolve colocar uma corrediça telescópica. Não vai dar certo. Para você resolver isso, você vai ter que reduzir e cortar toda a gaveta, reduzir fundo, reduzir a traseira da gaveta, contra a frente, enfim, vai ter um grande trabalho por causa de uma simples formação que você deveria ter já configurado, ou dentro do Promob ou dentro do plano de corte. Então, para quando você for configurar a questão
das gavetas, dos corpos das gavetas, é importante se atentar como funcionam os afastamentos. Coloca aí. Como funcionam os afastamentos das gavetas. Corrediça telescópica, vou colocar aqui basicamente. Corrediça telescópica. (13mm de cada lado. Ou seja, 13mm de cada lado, que seriam as folgas. Ou seja, no total, 26mm a gaveta, o corpo da gaveta precisa ser menor para entrar a corrediça. 26mm por gavetas. Já na corrediça ocultas, o afastamento é menor. É 5mm de cada lado. Assim, eu estou falando 13mm, mas tem pessoas que trabalham com 12,5. A mesma coisa aqui com 5mm, tem pessoas que trabalham com uma folga de 6. É questão, esse 1mm a gente ainda consegue resolver sem ter problema, mas quando passa dessas medidas já vai ter problema com a abertura e funcionamento da gaveta. Ou seja, 10mm, 1 centímetro por gaveta. Bom, eu falei basicamente aqui 2 fatores em relação à questão da corrediça. O principal é vocês entenderem para configurar dentro do plano de corte, lá no configurador de dimensões, entender sobre esses afastamentos. E quando você está falando, você é projetista de móveis que vai atender um cliente, é importante você entender como funciona a questão das aberturas e você saber defender o produto. Você vai falar, eu estou utilizando isso, funciona dessa maneira, suporta tantos quilos. Basicamente isso, entender e saber a funcionalidade de cada um desses tipos. Bom, vamos seguir aqui. Agora eu vou abrir aqui o Promob, na verdade, e aproveitar e passar uma dica para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o Promob. Para quem está acompanhando aqui pelo Instagram, basicamente, eu aconselho vocês irem direto lá para o YouTube, porque lá no YouTube eu estou mostrando a questão do nosso bloco de notas, eu estou compartilhando, eu vou abrir agora aqui o Promob e vou passar todos os detalhes por lá. Dentro do Promob eu vou estar mostrando na prática para vocês. Aqui eu estou deixando para vocês estarem acompanhando, mas a live oficial é lá pelo YouTube. O link está aqui disponível para vocês irem lá para o YouTube. Bom, enquanto carrega aqui, vou colocar aqui a questão para a gente vir para o Promob. Bom, eu abri aqui o Promob e eu queria mostrar para vocês um detalhe. Aqui eu estou trabalhando com o Promob Plus, com Plus Professional. No Promob Plus Professional, eu vou estar logo aproveitando para passar uma dica para vocês, que é uma dificuldade de muita gente, que é até para a questão de abrir um arquivo, porque está diferente em relação ao Promob anterior, que não era com essa versão do Connect. A gente agora está trabalhando com o Connect 2.0. O que isso significa? Que aqui na nossa tela inicial do Promob, a gente vai ter o quê? A gente não tem mais a opção aqui de abrir um projeto. A gente tem aqui a opção aqui, ter um novo cliente, importar projeto, e aqui já vai seguir com os outros itens, que seria a parte de documento atual, protótipo de impressão, importar, que seria a parte de importar módulos favoritos, materiais, enfim. Todos esses detalhes estão aqui na parte do arquivo. Mas a gente não tem aquela nossa aba que a gente era acostumado a utilizar, que era abrir um projeto. Por quê? Todos os projetos agora eles ficam na nuvem. Ou seja, vocês vão fazer o cadastro desse cliente, o projeto ele não fica salvo dentro do computador de vocês, ele vai ficar armazenado na nuvem. Ou seja, para vocês fazerem aqui um novo projeto, aqui eu tenho alguns clientes cadastrados aqui que eu fiz o projeto anteriormente, mas eu vou fazer um cadastro novo aqui para estar mostrando para vocês esses detalhes. Bom, para a gente vir abrir uma nova aba, a gente vai criar aqui um novo cliente. Ele vai pedir aqui os dados. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o dado, vou colocar aqui Carlos Silva, que já tem o cadastro pronto.
E aqui eu vou colocar o nome do projeto. Vou colocar nome do projeto, cena, teste, configurações, live 01. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Pronto. Quando eu faço isso, automaticamente a gente vai ter o nosso projeto aqui na nossa tela inicial. Só aguardar aqui carregar. Essa nova versão do Connect é engraçado, ele é todo conectado, tudo depende da internet. A gente vai estar trabalhando com o projeto na nuvem, mas isso tem um grande benefício também. Ó, aqui a gente já abriu o projeto, mas eu vou voltar para a tela inicial que eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Quanto à questão de estar sendo trabalhado na nuvem, tem alguns benefícios que eu acho muito bacana estar falando, que o projeto não tende a pesar na máquina, o projeto ele vai ficar um projeto mais leve. Isso daqui é um ponto que eu observei e vi que faz toda a diferença na hora de estar projetando, ou seja, ele não vai exigir tanto do computador quanto a isso, certo? Mas, por outro lado também, se a gente tiver sem internet, a gente não vai conseguir fazer nada nessa nova versão. Bom, eu vou voltar aqui para a tela inicial aqui. Bom, vim aqui para a tela inicial. Tá. Deixa eu vir aqui que eu não salvei aqui o projeto. Tá, voltar aqui no projeto e vou salvar aqui o arquivo. Só para a gente deixar ele salvo. Bom, quando a gente salva aqui o arquivo, automaticamente ele vai vir aqui para nossa tela inicial. Ó, vou vir aqui na tela inicial para mostrar para vocês como é que fica. E o que é que significa cada um desses itens aqui na tela inicial. Na tela inicial aqui do Promob, quando a gente vê aqui o nosso projeto, ó, observe aqui a cena teste configurações live 01 que a gente acabou de criar. Essa nuvenzinha aqui está em azul. Quer dizer que ainda o arquivo ele não está atualizado. Ou seja, esses arquivos, ó, agora atualizou. Observe que a nuvenzinha aqui ficou verde. Ou seja, ele acabou de fazer uma cópia e salvar já o projeto na nuvem. Agora ele está armazenado corretamente. Aí você vai ter alguns tipos de nuvem que pode ficar aqui. Ó. Esses daqui estão todos atualizados, que eu mexi recentemente. Ó, esses outros aqui abaixo, por exemplo, observem. A nuvenzinha aqui está em azul. Quer dizer que o projeto está desatualizado. Ou seja, o último salvamento está bem desatualizado. A gente vai precisar abrir e salvar novamente para ele atualizar o projeto dentro da nuvem. Esse daqui é um ponto importante, ou seja, vocês sempre têm que estar observando se o projeto de vocês está atualizado aqui na nuvem, para vocês não acabarem perdendo o projeto de vocês. E aqui ao lado aqui tem alguns fatores que eu acho importante. Aqui a gente pode clicar em abrir. Se a gente clicar em abrir, automaticamente a gente vai entrar na cena do nosso projeto, como a gente abriu agora há pouco. Aí a gente tem aqui as duas opções. A primeira aqui é duplicar projeto e depois exportar projeto. O que seria duplicar projeto? Seria a gente tirar uma cópia desse nosso arquivo. Quando a gente aperta para duplicar, automaticamente a gente vai criar uma nova cena igual aqui na nossa aba inicial de projetos. A gente vai estar duplicando esse projeto da nossa tela inicial. E essa parte exportar, que eu acho muito bacana estar comentando com vocês, porque muita gente tem dificuldade na hora de não querer ficar com o projeto só salvo na nuvem, também ter o projeto salvo dentro do computador. Ou seja, para vocês salvarem o projeto que vocês fizeram, deixar uma cópia salva dentro do computador, basta vocês clicarem aqui na opção exportar projeto. Aí automaticamente vocês vão poder escolher dentro do computador de vocês uma pasta, um caminho, vão colocar o nome do arquivo e salvar o arquivo devidamente. Ou seja, assim você vai conseguir ter uma cópia do seu projeto salvo também no computador, mas o projeto fica todo atualizado aqui na nuvem. Eu vou vir aqui na opção abrir e a gente vai iniciar aqui o Promob. Um detalhe importante que eu acho bem importante mesmo, para quem é projetista de móveis, a gente precisa entender como funciona o Promob. Por que entender? Muita gente acaba entendendo só algumas ferramentas do Promob, não conhece o Promob por completo e com isso vai fazer com que na hora de projetar acabe tendo dificuldades.
Eu falo isso porque isso aconteceu comigo mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com Promob, eu não conhecia todas as ferramentas, não sabia como funcionava aqui, todos os detalhes. Às vezes eu queria fazer algo no projeto, mas não sabia exatamente como fazer isso na prática. Isso trazia uma grande dificuldade para mim. A partir do momento que eu comecei a ter o domínio da ferramenta, parece assim, deu um estalo e clareou tudo. Por quê? Muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu muito comigo já. Quando eu estava no início da minha carreira, eu queria fazer um projeto, eu olhava aquele projeto, pegava uma referência, às vezes eu queria fazer exatamente como estava numa cena ou de revista, ou de casacô, ou em algum lugar que eu pegasse a imagem, por exemplo, até no Pinterest, eu queria representar igual, eu não queria nem criar, eu queria representar igual para me testar o meu conhecimento no Promob. Mas quando eu chegava na frente do Promob, eu travava. Ou não chegava a ter o projeto ficar, eu não conseguia executar o projeto conforme aquela cena. Tinha uma modelagem de algum objeto que eu queria fazer e não sabia. Uma dificuldade que eu sei que muita gente tem em relação ao Promob, ou pelo menos se não é dificuldade, muita gente não explora, na verdade. Eu particularmente eu gosto muito e eu exploro muito isso na hora de estar projetando, que seria aqui a nossa aba de geometrias. Isso daqui é muito importante, falar em geometrias. Eu vou falar basicamente porque eu não vou me aprofundar nessa live. No próximo momento a gente pode estar fazendo uma live específica com o conteúdo, eu falar de geometria, falar sobre como editar perfil, como configurar, já deixar os perfis já pré-configurados. A gente pode fazer vários modelos de perfis e deixar pronto. Isso vai agilizar bastante na hora de estar projetando. Porque quando a gente fala em geometria, eu considero que geometria é um caso de amor e ódio. Eu particularmente eu gosto muito da parte de geometria, porque com ela a gente faz praticamente tudo. Tudo que não é no caso da parte da modulação. Ou seja, a gente vai tirar uma live, não vai ser nessa que eu não tenho como me aprofundar no momento dessa live, sobre a questão da geometria, porque é um assunto muito importante para a gente estar estudando e aprendendo. Entender todos os detalhes sobre a parte de edição de perfil, porque isso vai trazer toda a base do nosso projeto, em relação a fazer uma modelagem de qualidade, fazer todos os detalhamentos, fazer aqueles leves boleamentos. Isso faz a diferença na hora da renderização. E tudo isso vai começar com a base. Bom, quando a gente está aqui dentro do Promob, é importante a gente entender como funciona cada item. Só que nessa live eu vou mostrar para vocês uma parte que é a parte do configurador de dimensões. Eu quero falar sobre o configurador de dimensões porque tem tudo a ver com o que a gente estava conversando há pouco, que era sobre a questão que era a questão aqui do nosso bloco de nota em relação à questão das ferragens. Porque o configurador de dimensões tem a ver com a questão das ferragens. Vou colocar aqui. Tudo será configurado dentro do configurador de dimensões. Ou seja, dimensões. Para quem vai trabalhar com Promob, que seja, por exemplo, Promob Plus Professional, ou qualquer um outro Promob Plus que seja, não seja o Professional, mas você vai trabalhar com parte de marcenaria, você vai precisar configurar toda a parte de modulações. E isso a gente vai fazer lá no Promob, dentro do configurador de dimensões. Aqui na parte do configurador de dimensões, eu já vou abrir o Promob para mostrar para vocês na prática. A gente vai definir tudo. Definir espessuras de chapas, espessuras de chapa, tipo de montagem dos móveis, tipo de montagem das caixas dos móveis, caixa dos móveis. Outro detalhe que é importante, aqui a gente vai configurar também a parte do puxador. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com puxador aba, a gente já deixa lá configurado a questão do tamanho do puxador que a gente vai estar trabalhando. O puxador Siena, aquele puxador, aquela barra, como no Promob, no Plus Professional é chamada aquela gola de alumínio, ou como alguns chamam de perfil alumínio. Tudo isso a gente vai configurar, gente. É importante a gente configurar milimetricamente
essas medidas, porque isso vai ser a base para quando a gente for fazer o plano de corte. Ou seja, a gente vai definir tudo dentro do configurador de dimensões, desde a parte das espessura das chapas, tipo de montagem de caixas e tudo. Colocar aí tudo a gente faz aqui dentro. Bom, então vou voltar aqui no Promob para a gente estar dando sequência agora aqui mostrar o configurador de dimensões na prática para vocês. Bom, aqui a gente já está no Promob. O configurador de dimensões fica aqui nessa aba, bem aqui, configurar dimensões. Quando a gente abre aqui, a gente vai poder configurar item por item. Bem aqui, ó, a gente vai poder escolher um tipo de configuração. Você pode criar já uma configuração padrão para sua modulação que você for utilizar e está utilizando. Por exemplo, ou até mesmo aqui, ó, tem a opção aqui, duplicar a configuração, importar a configuração. Vou pegar aqui, vou mexer nessa configuração aqui padrão e a gente vai dar sequência. Aqui nessa aba, na primeira aba, a gente tem a parte das medidas. Essas medidas, essa parte ela é bem intuitiva. Eu vou mostrar para vocês, vou explicar aqui, mas vocês vão observar que é bem intuitiva. Essas medidas máximas, ela vai estar delimitando o tamanho máximo das modulações que a gente vai estar fazendo dentro do projeto. Por exemplo, aqui medidas máximas, tá, largura máxima do módulo, ó, que seria na parte A, parte B, altura, e parte C, profundidade. Aqui vocês podem delimitar o tamanho. Eu particularmente, eu gosto de deixar delimitado, por exemplo, 1,20 m, 1,40 m, mas isso vai variar de acordo com a modulação de vocês. A altura eu não costumo trabalhar aqui com 2,75 m, até porque a gente sabe que a questão das chapas, a gente vai estar adquirindo uma chapa no mercado por 2,75 m, mas tem a perda. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com 2,72, 2,73, mas isso vai depender muito da marcenaria ou o tipo de fabricação que vocês forem fazer. Eu vou deixar aqui configurado aqui como 2,72 altura máxima e a profundidade vou deixar bem livre, vou deixar até 1 metro de profundidade. Sei que normalmente a gente não costuma fazer um armário tão profundo, mas vou deixar aqui essa configuração de 1 metro. Aqui, seguindo a parte de configurações, a gente vai ter todos os itens, tanto aqui separado por abas. Por exemplo, vamos ter toda a parte de cozinha, parte de dormitórios, banheiros, escritórios, salas. Aqui seria a parte dos parceiros, enfim, tudo isso a gente pode estar ajustando já dentro do configurador de dimensões. Vou dar aqui, apertar aqui, aplicar, ok. Só para me mostrar para vocês aqui um detalhe. Quando a gente vem aqui na nossa aba de módulos, todos esses itens que a gente vê lá no configurador de dimensões, eles estão aqui, ó. Para quem está começando agora com o Promob e não conhece aqui a nossa aba de módulos, toda a parte das nossas modulações padrões aqui do Promob vocês vão estar encontrando nessa parte. Aqui parte de cozinha, cozinhas cavas, dormitórios, banheiros, escritórios, salas, enfim, tudo vai ter aqui dentro para a gente estar utilizando e configurando. Eu particularmente, mas isso é eu costumo, quando eu vou trabalhar aqui, eu costumo mais utilizar aqui a opção da aba de cozinhas, onde quando eu estou trabalhando com a parte de cozinhas, eu vou trabalhar com todos esses itens, inferiores até aqui o final, tá, até a parte de composição, mas normalmente são os inferiores, dispenseiros, ilhas superiores, todos esses itens. Eu costumo utilizar mais essa aba de cozinhas. Cozinha cava só quando eu preciso fazer uma cozinha cava mesmo, que a gente vai estar configurando, mas é importante configurar também dentro do configurador de dimensões. Outra linha que é muito importante é a linha de dormitórios. Aqui na parte de dormitórios a gente vai ter toda a biblioteca aqui, de cantos, armários, fechamentos especiais, diagonais, cantoneiras, enfim, tudo sobre de dormitórios a gente vai ter nessa aba. Partes superiores, bancadas, criados, enfim. Eu particularmente, quando eu vou trabalhar dentro do Promob, tanto que no meu configurador de dimensões, eu configuro só a linha de cozinhas e dormitórios. Essa linha aqui de banheiro, eu não costumo estar utilizando. Só se for um caso atípico, mas normalmente eu não uso essa linha de banheiro. Quando eu preciso fazer algo de banheiro, essas modulações aqui, ó,
elas são praticamente as mesmas que a gente vai encontrar aqui na linha de cozinhas. Ou seja, por essa linha de cozinhas toda configurada, a gente já consegue praticamente eliminar a linha de banheiro. Assim a gente consegue otimizar um tempo, até na parte de estar configurando as coisas. Mas também, se você tem o costume de projetar, se você já trabalha há muito tempo com ProMob, está acostumado a utilizar essa linha de banheiros, gosta de utilizar, fica bem a critério. Eu estou falando por mim que eu normalmente utilizo mais cozinhas e dormitórios. Linha de banheiro. Essa linha de escritórios são aquela linha de móveis prontos. Se você quer trabalhar com ela, ele vai te atender perfeitamente. Já vem todos aqueles cantos que para trabalhar em projetos corporativos eles são muito bacana mesmo, que é bem fácil mesmo de estar utilizando e projetando. Ó, peguei aqui já um canto pronto. Todos esses detalhes a gente vai poder configurar lá no configurador de dimensões. A questão da espessura do tampo, as alturas, enfim. Vou deletar aqui. Mas basicamente aqui no configurador de dimensões a gente vai ver aqui a parte de cozinhas e dormitórios. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, a questão da parte de cozinhas. Bom, só que antes da gente começar a delimitar aqui a parte de cozinhas, a gente fez aqui a parte das medidas máximas. Antes das medidas máximas, a gente tem que configurar um outro item também, que seria aqui a parte de esse primeiro item, que seria ProMob. O que a gente configura nessa parte de ProMob? Seria o material que a gente vai estar utilizando. Por exemplo, aglomerado, MDP, MDP laca, MDF, todos os itens a gente tem aqui nessa aba de materiais. Eu vou deixar aqui na opção de... Deixa eu colocar aqui. Vou deixar aqui na opção de MDF. Vou deixar aqui MDF como opção. Aí quando eu clico aqui na opção de MDF, ele pergunta: todos os componentes marcados serão alterados. Deseja continuar? Ó, todos esses componentes aqui vão ser marcados. Vou dizer que sim. Ok, a gente já configurou o material. Agora a gente vai configurar aqui a largura máxima da chapa. Eu gosto de trabalhar com a chapa, como eu falei anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para o MDF. Ok. E aqui a largura máxima da chapa, eu gosto de trabalhar, vou colocar 2,73. Pronto. Também vamos estar aplicando para todos os itens. Aqui, ó, são as medidas que vêm padrões do ProMob. Ele vem aqui com configuração de chapa até 2,75. Tem aqui uma aqui, ó, sala, chapa especial 3 metros. Não sei nem que chapa seria essa aqui, a ter 3 metros. Eu prefiro trabalhar com esse padrão de 2,73, que não vai ter problema nenhum na hora de a gente estar projetando e na hora de fabricar também, porque a gente está configurando essa parte do configurador de dimensões com a intenção de deixar no ponto para fabricação. Ou seja, aqui eu vou definir então com, largura máxima, eu até troquei, a largura máxima da chapa na verdade é 1,83, a largura máxima da chapa é 1,83 e o comprimento da chapa aqui, na verdade troquei novamente. A largura máxima da chapa é o 2,73, ok. E o comprimento da chapa 1,83. Também apliquei ok. Aqui a questão das espessuras, eu vou deixar aqui a princípio trabalhando com 18, mas daí a gente também pode estar configurando depois um a um na hora das medidas aqui de cada item. Por exemplo, de cozinha, dormitórios, enfim. Vou aqui estar aplicando, para a gente aplicar nos itens. E vamos vir aqui agora na parte de cozinhas. Todos esses itens, eu não vou configurar agora junto com vocês todos os itens, senão a gente vai ficar com o tempo muito extenso. A gente pode tirar um dia para a gente fazer as configurações. Quando a gente for fazer essas configurações, é importante a gente também entrar num outro assunto muito importante. Como funciona o sistema de montagem das caixas. Por isso, eu não vou me adentrar nesse momento, nesse assunto. Eu só estou mostrando para vocês, quando vocês forem começar a configurar, onde vocês vão estar encontrando cada item dentro do configurador de dimensões. Aqui, por exemplo, na aba de cozinhas, a gente vai ter aqui as opções, ó, dimensões externas. Aí a gente vai definir armários inferiores, qual é a altura que a gente quer, os armários inferiores, qual a profundidade. Ele vai falando item por item que a gente tem na nossa aba de cozinha. Todos os itens aqui, ó, a gente vai poder
tá configurando. Aqui depois a gente vai ter a parte das chapas, onde a gente vai, parte das chapas a gente vai ter todo o módulo desmontado, onde a gente tem um módulo, por exemplo, de cozinha, onde a gente tem aqui lateral, divisória, base, fundo, tudo isso a gente vai configurar. A gente vai configurar a questão aqui do tipo de material que a gente quer que entre nessas laterais, a largura máxima desejada e o comprimento da chapa. E isso eu tinha aplicado no início a espessura de 18. Mas caso vocês queiram uma outra espessura, vocês já ajustam aqui nessa aba. Tanto na lateral quanto aqui na divisória, vocês podem estar ajustando essas espessuras de acordo com o tipo de montagem que vocês forem fazer. E aqui segue todos os itens para serem configurados. Logo depois da parte das dimensões que a gente vai estar fazendo aqui em relação a cozinhas, ó, aí vem a parte das chapas. Aí tem uma parte que é muito importante, que isso a gente vai deixar para uma próxima live, que é a parte do tipo de montagem de caixa, como vai ser o sistema de montagem. Por exemplo, aqui montagem de caixa inferior, aí a gente clica aqui, ó, fixação lateral base, aí ele vai mostrar como vai ser o comportamento dentro do móvel, quem vai avançar sobre quem, se a base avança sobre a lateral, ou se a lateral avança sobre a base, qual o desconto que a gente deixa aqui, a parte do fundo aqui, qual vai ser o tipo de fundo que a gente quer fazer na hora de estar fabricando, se a gente vai querer um fundo inteiriço, onde esse fundo pode ser feito recorte nas laterais para deixar ele embutido, se vai ter somente o rebaixo superior, se vai ter só as travessas verticais, se vai ter travessa horizontal. Essa travessa vertical ali é muito legal para a área molhada, a área de pia. Está trabalhando somente com as travessas verticais. Aqui a vista superior, tudo isso a gente vai estar configurando aqui, ó. Tipo de rebaixo, as espessuras, definir a dimensão das travessas, tudo a gente pode configurar nessa parte dos configuradores de dimensões. Aí a gente vem aqui com o sistema, ó, isso daqui é só a fixação do fundo, depois fixação fundo base. A gente vai configurar qual é a fixação, se o fundo avança sobre a base, quanto ele vai avançar. Aí aqui a gente vai definindo todos os detalhes, o recurso, se tem recurso, se não tem. Enfim, todos os detalhes sobre sistema de montagem de caixa inferior a gente vai definir nessa parte. Essa parte, para quem quer trabalhar, que trabalha com marcenaria e quer configurar o seu Promob para ficar com o sistema de fábrica, para gerar orçamento já tudo certinho, é muito importante você já deixar todos esses detalhes configurados. Porque depois que a gente configura todos os tipos de espessura de chapa, sistema de montagem, esse sistema de montagem aliado, no caso, com o sistema de montagem que você vai fazer na prática, mesmo na casa do cliente, você vai conseguir depois definir preços. Você vai poder abrir lá a aba do configurações de margens e preços, configurar cada item, configurar a margem de lucro e tá trabalhando já perfeitamente com o preço dentro do Promob. Assim você vai conseguir otimizar a questão de orçamentos e deixar o seu projeto, sua marcenaria rodando como um padrão de fábrica. Um outro detalhe que depois a gente vai ver aqui é a questão da montagem. Mesma coisa que a gente tem para a montagem das caixas inferiores, a gente também vai ter aqui para caixas superiores. Vamos configurar todos os itens da parte das montagens das caixas. E assim eu vou fechar aqui, que como a gente não vai configurar isso agora, eu queria mais mostrar que o Promob, para quem trabalha aqui eu sei que muitos de vocês já trabalham com o Promob, mas também tem aqueles que vão entrar ou querem inserir dentro da sua marcenaria o Promob como ferramenta de trabalho. E eu gosto de falar que o Promob, ele tem que ser, para quem trabalha com marcenaria, principalmente, tem que aliar de forma a ele te transformar um padrão de fábrica. Como assim padrão de fábrica? Você ter todo o embasamento que uma fábrica tem, você transforma, configura todo o seu sistema de montagem dentro do Promob, que na hora você vai conseguir otimizar a sua produção. Quando a gente pegar o nosso projeto aqui, todo configurado, todo ele detalhado, jogar para o plano de corte, a gente vai conseguir fazer toda a otimização de materiais. Mas isso também a gente vai se aprofundar num outro momento. Bom, então aqui eu vou finalizando aqui a parte do configurador de dimensões, mas é importante que a gente vai ter uma live que vai ser somente aqui,
live futura vai ser de uma live que essa vai ser top, vai ser muito, muito, muito importante. Para quem quer configurar o seu Promob da melhor maneira para estar projetando, a gente vai estar utilizando toda a parte de configuração, a gente vai configurar junto. Eu vou mostrar junto para vocês como configurar as caixarias, como configurar gavetas, que muita gente tem dificuldade de configurar as gavetas dentro do Promob. A gente vai configurar junto todos os espaçamentos, espessura, como vai ser o sistema de encaixe, tudo a gente vai fazer, até a parte de finalização e plano de corte. Ou seja, a gente vai conseguir fazer junto um projeto. Eu vou pegar um projeto junto com vocês, a gente vai fazer todo o processo de fabricação desse móvel. Live de projeto. Essa live eu vou chamar, a gente vai fazer a listagem de peça. Live projeto. Vai ser a listagem de peças mais plano de corte. Essa listagem de peças, eu sempre gosto de fazer, para quem está começando principalmente, é importante entender como funciona tudo. Eu gosto de sempre, antes de a gente ir para o programa em si, eu gosto de fazer essa listagem na mão. Na mão, eu mostro na mão como fazer no dedo, né? A gente vai fazer aqui no bloco de notas, peça por peça, detalhar tamanho de lateral, tamanho do fundo. Para depois de a gente fazer tudo isso, a gente abrir o Promob e fazer ele na prática. Porque é muito mais fácil a gente entender como funcionam os itens para depois ir para dentro do Promob. Não adianta nada eu pegar junto com vocês e para o Promob tentar já fazer as configurações de sistema de montagem, como funciona a montagem de caixaria inferior, como funciona a caixaria superior. Se eu entrar dentro do Promob e for fazer isso direto com vocês não vão ter um entendimento correto. É mais fácil vocês entenderem a teoria e depois ir para a prática dentro do Promob. Bom, eu já falei bastante coisa da parte técnica para quem está querendo começar com móveis ou queira inserir isso dentro da sua marcenaria, por exemplo. Mas agora eu vou falar de um fator, vou citar também, isso daqui é um conteúdo muito extenso, mas o projetista de móvel que quer trabalhar com essa parte de móveis planejados e interiores é essencial a pessoa entender muito. A gente vai ter alguns fatores que são agora a parte já relacionada aos projetos. A gente vai entrar na parte de... Vamos falar agora sobre projetos de móveis planejados. Quando a gente vai fazer os projetos, é importante a gente entender e conhecer vários princípios ergonômicos, princípios funcionais e princípios estéticos. Por quê? Tudo isso a gente vai ter que estar agregando para o nosso cliente. A gente vai ter que saber defender e mostrar para o cliente o benefício de cada coisa que a gente coloca dentro do projeto. Porque quando a gente faz isso, o cliente vai sentir tanta segurança no que a gente está falando, que a gente vai conseguir muitos fatores. Eu falo isso porque eu já trabalho há muitos anos, e a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu consegui otimizar todo o meu trabalho. Otimizar meu trabalho como projetista. Eu consigo fazer um projeto hoje em dia que ele é muito pontual às necessidades do cliente. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu já busquei, eu já fiz um brief de qualidade. Vamos lá. Ou seja, para quem vai trabalhar com a parte de projeto de móveis planejados, é importante, quando for atender o cliente, o primeiro passo é fazer um brief de qualidade. Mas também isso daqui vai ser um tema de uma live específica, porque essa parte de brief ela é essencial. Aqui nessa parte do brief a gente vai ter o brief que a gente consegue, eu falo que o brief é a base do projeto. É onde a gente vai ter um entendimento de tudo que a gente vai fazer dentro do projeto. A gente vai entender as necessidades reais do cliente, o que ele precisa para o projeto dele, entender que a gente sabe que quando o cliente vem com a gente, ele tem alguns desejos. Normalmente quem está fazendo móveis planejados, a gente está trabalhando com o sonho dos clientes. Isso é fato. A gente tem que saber se posicionar e fazer com que esse sonho se torne realidade.
Quando o cliente vem, às vezes, muitas das vezes, eles pensam que eles querem uma coisa, mas a gente tem que direcionar eles da melhor maneira, mostrar os benefícios, e eles vão entender que daquela maneira é melhor. Por exemplo, a gente tem que saber os princípios. A gente vai ter que saber os princípios de ergonomia. Princípios de ergonomia. Isso é muito importante, porque todo projeto ele tem que ser ergonômico, ele precisa seguir alguns parâmetros, ele vai ter que ser funcional, ergonômico e estético. E a gente vai sempre também tentar aliar isso ao orçamento do cliente. Também não adianta, quando a gente é projetista, não adianta a gente fazer o projeto mais lindo do mundo, mas que não seja o que o cliente deseja. A gente tem que fazer o projeto que seja o mais lindo pro o que o cliente estava buscando. Ou seja, a gente tem que atender as necessidades, atender o briefing do cliente. E tudo isso a gente vai conseguir na nossa primeira pesquisa. E essa pesquisa, quando a gente falar de briefing, eu acho bacana estar falando que muitas das vezes o cliente não sabe às vezes expressar o que ele quer. Ou seja, a gente tem que captar essas informações. A gente tem que ter um feeling de entender a mensagem que o cliente está passando. Quando ele fala, eu gosto de tons de projeto mais moderno, gosto de tons claros, a gente tem que captar todas essas ideias e transformar num projeto obedecendo a questão de ergonomia, funcionalidade e estética. E eu sempre gosto de falar que quando eu vou fazer um projeto, eu gosto de já entender a parte orçamentária, entender quanto o cliente tem para investir no projeto, para a gente ser muito pontual na hora de estar desenvolvendo o projeto. Ou seja, vou até colocar os princípios de ergonomia, funcionalidade e estética. Eu sempre gosto de falar que a gente vai ter que priorizar alguns pontos, mas sempre, mesmo que às vezes o cliente fala, eu estou buscando mais a questão estética, eu quero um projeto bonito, mas você tem que já estar pensando no projeto funcional, que esteja dentro da ergonomia, porque não adianta o projeto estar lindo se ele não estiver confortável, ele estiver respeitando os padrões ergonômicos, porque senão o cliente vai adquirir o projeto com você, vai estar utilizando a cara dele, com o passar do tempo ele vai começar a ter um desconforto, porque não vai estar atendendo a questão ergonômica. Isso ele vai lembrar de você, ele vai lembrar de ti. Mas ele vai te lembrar, falar, poxa, ele poderia ter me avisado, ele estava me direcionando. A gente, projetista de imóveis, quando o cliente não tem, por exemplo, um arquiteto direcionando, ou um designer direcionando o profissional da área, a gente, como projetista ou consultor de imóveis, a gente vai ter que direcionar o cliente e passar todo esse know-how que a gente tem de mercado. O cliente ele precisa entender tudo para ele ter, assim, o cliente, se ele não precisar entender tudo, ele precisa pelo menos confiar em você, e você tem que passar toda a segurança para ele que você está entregando o melhor custo-benefício, melhor projeto funcional que vai atender as necessidades dele. Enfim, isso daí é um ponto que a gente vai estar também entrando nas próximas lives. Inclusive, se você está aqui na nossa live agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal com a gente, marque aqui o sininho da notificação para você estar recebendo nossos conteúdos. Toda terça-feira a gente vai ter essa nossa live, vai ser... Agora a gente conseguiu resolver o problema que estava tendo, como eu falei anteriormente, que a gente estava com problema de câmera, estava com problema de áudio aqui na nossa live, estava com problema no cenário, o cenário estava todo ruim, estava todo bagunçado, a gente já conseguiu resolver também. Só a minha cara, que eu até falei anteriormente, que a minha cara não teve jeito, ficou do jeito que tá, mas é o que a gente tem, a gente não pode mudar muito, a gente vai fazer a live assim mesmo com a cara do jeito que tá. Mas então é isso, pessoal. Eu acredito que nessa live a gente já começou a entender por onde a gente deve começar. Isso daqui é só o início, porque essa nossa live de terça-feira, eu vou estar compartilhando com vocês a rotina do projetista. Como eu falei anteriormente, eu já trabalho 11 anos e trabalho diariamente. Já virei muita noite projetando. Assim, eu falo com propriedade. Tudo que eu vou passar nessa live para vocês são 11 anos de experiência trabalhando diariamente. Tanto que eu já trabalhei como projetista de loja de imóveis, já trabalhei na parte também, direcionando na parte com as vendas, já tive uma marcenaria onde eu trabalhei na parte de
gestão e produção de móveis. Eu era responsável por toda a parte fabril. Eu fazia toda a parte de fazer, além de fazer os projetos, mas nessa época eu não estava projetando eu ficava somente fazendo a parte de conferência de projeto, listagem de peça e o acompanhamento de fabricação de móveis. Nessa época, eu peguei a marcenaria, eu otimizei ela como padrão de fábrica. Tudo que a gente podia trabalhar de economizar custo, tempo e aproveitamento de material, eu fiz, e sempre prezando pela qualidade do produto. Ou seja, eu consegui captar e entender tudo isso e colocar dentro dos projetos. E a ferramenta que eu sempre utilizo, e eu acredito para quem trabalha nessa área, é uma das melhores. Existem outros programas que trabalham também bem para a parte de marcenaria, existem, mas eu já são 11 anos que eu trabalho, eu sempre trabalhei com o Promob, e ele me supre super bem nesse quesito. Aí eu trabalhei já nesse período com a parte de fabricação e marcenaria. Hoje trabalho com a parte de projeto de interiores, fazendo maquetes eletrônicas também. Trabalho com parte de projeto de loja de móveis planejados, assim como também faço toda a parte de treinamento e acompanhamento com meus alunos no treinamento de Promob que eu tenho. Ou seja, eu sempre tento aliar dentro do projeto esses custos e benefícios, mas também tem um fator que eu acho importante, que a gente também vai estar conversando em próximos momentos, é sobre o Promob. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão transformar as renderizações de vocês como um aliado de vendas. Tanto que eu tenho um treinamento de Promob que é isso. Se você quiser conhecer mais, inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. É um treinamento onde eu ensino tudo de Promob. Eu vou estar mostrando os pilares da renderização, o que faz o render, os pilares, o passo a passo que vai fazer a gente ter um render de qualidade com Promob. Mas é isso também, a gente vai conversar nos próximos momentos, em próximas lives. Tá bom, pessoal? Eu acredito que por enquanto a gente vai já encerrar a live. Já acabei me estendendo, já tem já mais de 1 hora de live. A gente vai estar encerrando a live. Eu agradeço para quem pôde acompanhar. Opa, antes de acabar a live aqui, eu observei aqui que tem perguntas aqui para responder. Inclusive, antes de terminar a live, podem mandar pergunta aqui na nossa caixa de comentários, inclusive, que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês aqui nos comentários. Aqui a Lilian perguntou: boa noite, qual Promob você usa? Como eu trabalho com o Promob, eu trabalho hoje em dia, eu trabalho em loja de móveis planejados, eu trabalho com Promob Plus, eu trabalho com Promob Studio do fabricante da loja onde trabalho. Trabalho aqui em casa, eu tenho o Promob Plus Professional, que foi esse que eu mostrei anteriormente para vocês. Que o Promob Plus Professional é a nova versão do Promob que a Promob tem comercializado, que ele é muito bom por sinal. Ele já tem acessando junto o renderizador do Real SN 2.0. Enfim, eu utilizo o Promob Studio de fabricante de loja. Tenho o Promob Plus Professional, que já é o Promob atualizado com Real SN 2.0. E eu tenho o Promob Plus normal, aquele Promob Plus que hoje em dia não está mais sendo comercializado, que foi atualizado para o Plus Professional, mas com a minha licença eu já tinha anteriormente. Eu continuei porque eu queria ter também o Real SN da primeira versão. Porque como eu ministro treinamento de Promob, o treinamento da Academia de Projeteiros, eu preciso ter esses dois Promobs para me estar direcionando os alunos. Tanto para quem trabalha com Real SN da primeira versão, como também com Real SN 2.0. Assim, qual é a vantagem, a questão dos Promobs? Porque todos os Promobs eles vão seguir a mesma linha de raciocínio, todas as ferramentas vão seguir os mesmos princípios, o mesmo modo de fazer. O único diferencial que a gente vai ter vai ser a parte das modulações. Mas quando a gente está falando do Promob Plus para o Plus Professional, ou até mesmo para o Arc que não está mais sendo comercializado, eles seguem todos os mesmos parâmetros. Hoje em dia o renderizador que está mais em alta é o Real SN 2.0, onde a gente vai ter umas imagens com maior qualidade, mais detalhamentos, enfim, tudo isso daí a gente vai estar podendo fazer com o Promob Plus Professional com Real SN 2.0. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, a live vai ficar gravada? Sim, a live vai ficar gravada. Eu acredito que essa live, eu não sei, vai ficar, eu vou deixar a princípio uma semana,
Que normalmente essas lives eu costumo fazer o seguinte, eu coloco a live, deixo uma semana para vocês ficarem assistindo, depois ela não fica disponível. Mas essa eu acredito que eu já vou deixar disponível aí para assistir à vontade, treinamento. Oi? É, isso. Até aqui o pessoal do esporte falando aqui. No canal vão ficar 4 lives, vão ficar sempre 4 lives disponíveis. E essa daqui por enquanto vai ser uma das lives principais que vai estar disponível no canal. Aí sempre eu vou estar atualizando. A gente faz uma live nova na terça-feira, sai uma das lives e assim por diante. E a gente chega. Aí, gente, cheguei atrasado aqui. Olha, mas dá pra você assistir ainda tranquila, que essa live vai ficar gravada, como eu falei. E podem assistir com calma aqui o conteúdo. Isso daqui é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer. Toda terça-feira, inclusive, eu espero vocês por aqui, que a gente tem esse encontro marcado. Até então, o horário da live, por enquanto, é 9 horas. Por enquanto, a live é 9 horas que vai ficar. Caso futuramente a gente venha mudar, eu vou estar avisando em relação à questão de horários. Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Deixa eu só confirmar. Bom, e então assim a gente vai estar encerrando a nossa live. Para quem já está acompanhando aqui na nossa live, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não me conhece, não me segue lá no Instagram, nas redes sociais, aproveita para seguir lá o nosso Instagram. A gente posta conteúdos diários. Às vezes estou colocando sempre também stories, dicas. Lá a gente tem bastante conteúdo sobre Promob, sobre a parte de renderização. O Instagram, para vocês acompanharem lá o trabalho, é o Carlos Silva _projetar. Aproveitam, sigam lá, comentem lá, mandem lá o feedback de vocês. Eu sempre gosto de estar mantendo esse contato. Mandem direct, caso tenham dúvidas, eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês, tá bom? Assim então vou estar encerrando a nossa live. Agradeço a todos que acompanharam. Uma boa noite e até a próxima.